tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de maio de 2015. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.401. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 14 máximas. O tema de hoje a ser debatido é o diálogo apaziguador, da especialidade comunicologia. Ele foi escrito pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Rosane Rocha, que é graduada em psicologia, especialista em psicologia transpessoal, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 97, docente em Conscienciologia desde 98, tenepsista desde 2013. O diálogo apaziguador é a interlocução esclarecedora e fraterna, desencadeada pela consciência lúcida, homem ou mulher, aberta à dissolução de desentendimento e à reconciliação entre as partes em conflito. Aqui na pensenologia, o holopensene apaziguador, a mudança positiva de holopensene eliminando as disputas e rivalidades. E na fatologia, a busca pela harmonização dos conflitos familiares desde a infância. O hétero-reconhecimento do autoexemplarismo. A mudança de postura belicista para pacifista. O ato de abrir mão para não gerar conflitos. O ato de colocar panos quentes como ação temporariamente profilática. A terceira pessoa no papel de mediador entre as consciências litigantes. O aumento do discernimento ajudando as escolhas dos melhores momentos para a reconciliação, o perdão sincero, a eliminação dos mal-entendidos, as recins eliminando imaturidades e diminuindo o tempo de respostas assertivas, o exercício constante da pacificação íntima, o exercício da transafetividade. E aqui na parafatologia, o esforço mútuo dos amparadores extrafísicos na organização do reencontro reconciliador das consciências conflitantes, o ponto final na interprisão grupo kármica cronicificada após diálogo apaziguador, a utilização cosmoética das energias cativantes do ginossoma sendo ferramenta de reaproximação conciliatória, as reconciliações com consciências do grupo karma em campo de ectoplasmia assistencial, o emprego do hétero-respeito entre consciência e consciex, a reconciliação com consciex do grupo karma familiar, em campo de curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ECP2. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos a listagem, predisposição, com 10 posturas cosmoéticas da Consim predisposta à reconciliação através do diálogo apaziguador. Então, são vários itens aqui para a gente estudar. E na remissiologia, nós destacamos o acerto grupo kármico, Consim pacificadora, diálogo desassediante, palavra terapêutica, que é a aproximação interconsciencial. O diálogo apaziguador é a atitude pacificadora desencadeada pelas consciências maduras, favorecendo as reconciliações grupo-kármicas e a interassistencialidade rumo à anticonflituosidade. Na questionologia, você já vivencia o diálogo apaziguador? Quais resultados vem obtendo com essa atitude reconciliadora? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora aqui a gente tem a mega-análise feita pela equipe da Enciclossápia, as professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Erro, acerto, dívida, disputa, desafeto. Mudança, acariação, diplomacia, conciliador, interlocução. Anticonflitivo, heteroperdão, reconciliação, comunicologia, reurbanização, reaproximação, inseparabilidade, sobrepairamento,
benigno pensenidade, alto para percepciologia. Muito bem. Agora, professora Rosane, a gente queria ouvir de você a motivação maior para escrever esse verbete. Como foi essa ideia? Você tem alguns bastidores para contar para a gente? Ok. Boa tarde a todos. Esse tema de comunicação, né, entre os humanos, entre nós, né, eu já venho estudando já faz algum tempo, desde quando eu estava na minha formação acadêmica, que eu me interessei pela maneira como a gente se comunica, né, e o que deriva das relações devido a essas comunicações. Então, sempre fui muito focada nisso. Tanto é que o tema do meu primeiro verbete, distorção comunicativa, foi pelo viés da distorção da comunicação, né? E esse verbete de agora é assim, tá, então se eu fiz uma distorção lá atrás, né, então eu tenho que, se estou buscando, né, uma reconciliação, eu tenho que recompor. E eu busquei a ferramenta do diálogo para poder fazer essa recomposição. E isso veio para mim também muito forte, também num campo de ECP2, quando eu, nesse campo, recebi uma mensagem de amparador, que ele falava assim, tá, você quer ser uma pessoa, né, agente da pacificação, mas quais são os seus credores? Então, assim, como é que você quer ser agente da reconciliação se você está cheio de credor? Né? Se você foi deixando rastros pensênicos negativos por onde passou. Então, você tem que voltar e fazer a reconciliação, a recomposição com essas pessoas, para poder ficar, né, mais livre dessas interprisões que foram se formando. Então, é aí que eu investi, né, em pensar nesse viés do diálogo apaziguador. Bom, que interessante, né? Você já ouviu o professor Valdo comentar sobre a Enciclopédia dos Credores, aqui na Mini Tertúlia, algum dia? Não. Já ouviu ele falar disso? Enciclopédia dos Escritores? Não, dos Credores. Não. Não? Não. Ah, se você tiver oportunidade, comenta alguma coisa com ele, mas a ideia é uma técnica, né, que ele adota, é um caderno. Eu, se não me engano, até a Editares vai providenciar a impressão de alguma coisa para ajudar nesse sentido. Mas a ideia é você pegar um caderno com pauta, enfim, sair listando os seus credores. E aí ele até brincou que se for dessa vida apenas, que a pessoa pode não ter acesso a outras vidas e não ter ainda retrocognição. Aí você pode fazer um dicionário, que seria alguma coisa mais simples dessa única vida. E claro que o mais bacana, o mais completo, enfim, mais útil perante a evolução seria uma enciclopédia com os credores em geral, de você conseguir identificar aqui e agora, nessa sua vida, quem é o seu paracredor ao longo da série X. Então, muito bacana, é dentro dessa ideia que você está trazendo, dessa informação aí que você assim, conseguiu aí no campo. O que foi que eu fiz? Eu usei da técnica da autorreflexão de 5 horas. Então, eu peguei essa informação dos amparadores no ECP2 e falei, o que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho que debulhar isso aí, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei na técnica da autorreflexão de 5 horas, levei essa questão específica para a técnica. E aí eu fiz a minha lista de credores desta vida. Então, pessoas que eu me lembro, né, que ao longo da vida, com a qual eu tive, deixei algum rastro negativo, algum rastro pensênico negativo. E eu fui fazendo depois, buscando a recomposição com quem eu podia, né, com quem estava mais próximo, com os mais fáceis primeiro, e assim a gente vai caminhando, né? E é impressionante, porque assim, o quanto o amparo está disposto a nos ajudar, porque as coisas foram acontecendo, as sincronicidades foram acontecendo, pessoas do passado distante, que nunca mais eu tinha ouvido falar, ressurgiu, né? Então, assim, dando a oportunidade de fazer as recomposições.
Rosânia, querendo contribuir até que a Dulce está falando, eu estava no dia que ele falou. E eu acho que é um pouco mais do que isso aí. Ele disse que todas as pessoas que o ajudaram durante a vida tornam-se seus credores. Não só as querelas, não só os problemas, mas ele disse que a lista dele em torno de 8.000 pessoas. Suvaldo, entendeu? Que faz uma baita da assistência, né, Dulce? Então ele diz assim que ele coloca nos credores todas as pessoas que de alguma forma ajudaram ele, por mínimo que tenha sido. Que às vezes uma pequena ajuda dá um desdobramento grande lá na frente, né? A gente não sabe. Que ele já está no nível já refinado, né, Jorge? Claro, chegar nisso é o ideal, mas tem que começar com o mais grosseiro. Né? Eu não fiz a parte dos que ajudaram ainda não, só na parte dos que só na parte dos que eu atrapalhei já tem uma lista imensa. Mas tá certo, o ideal é ir refinando cada vez mais, né? A rigor, em tese, qualquer pessoa que ajudou, né, que a gente deve algum favor, alguma coisa, já é um credor, né? Agora precisa começar, claro, comendo pelas beiradas, não é verdade? Completou dizendo o seguinte, que o acerto para ele é ele sair como credor. E ele não vai cobrar. Então, por exemplo, se em tese fosse um número, ele deve 100, ele paga 120. Ele paga 150, entendeu? Então ele sempre acerta a maior. Nunca no mesmo valor, entendeu? Se um favor pequeno, ele dá uma coisa maior. Então, ele sempre... A minha ideia é sair dessa aqui, pelo menos zerada. Nossa, já é uma grande coisa. Com algumas pessoas aí, tem que sair pelo menos zerada. Já é muito. Nossa já... Parabéns aí pela sua iniciativa, né? Pela teática, né? Obrigada. Bom. Mas, só para complementar, Dulce, a coisa muito interessante é, assim, também a estratégia extrafísica, preparando para vir para cá, para fazer o verbete, para vir para Foz, e vir para Foz para defender um verbete diálogo apaziguador, né? Então, assim, parece que a multidimensionalidade fala assim, você quer ser, então, agente de reconciliação? Você quer ser agente da paz mesmo? Então, vamos ver se você está preparada para isso. E nos colocam num palco, mas foi assim, coisa assim de uma semana antes, né? Nos coloca num palco onde a gente precisa exercer essa função, e aí a gente pode ver o quanto a gente precisa de melhorar ainda. Muitas vezes a gente não consegue alcançar o fim que a gente deseja de reconciliar, pode às vezes complicar. Então, assim, não só a intencionalidade, a gente tem que se qualificar. Agora, é interessante que você está falando, que é uma tônica, né, da escrita conscienciológica. Tanto verbete, qualquer coisa, artigo, livro principalmente, de você precisar vivenciar em algum nível aquilo que você está escrevendo, né? É a questão da conscienciografia, né? Exige um percentual aí de verbação para que a coisa flua e se concretize, enfim. É como se o amparo extrafísico trabalhasse junto para que a pessoa, no caso o conscienciólogo, tenha mais autoridade vivencial, né? Para defender aquelas ideias que, em geral, são neo-ideias, né? São neo-virtuões, em função da vivência dele. Muito bacana. Vamos em frente, então? Vamos lá. E agora, professora Rosânia, aqui na Fatologia, página 18, final da 6ª linha. Ele pergunta como reverter a questão da comunicação por e-mail, favorecendo a distorção comunicativa, numa era onde a maioria dos contatos se dão por trocas de mensagens. Então, nesse viés aqui, a gente está falando do favorecimento da distorção informativa, né? Porque se a ideia é a ideia do diálogo apaziguador, então o melhor seria se a gente fizesse esse diálogo tete a tete, frente a frente, trazer a pessoa, né, ou ir até a pessoa e fazer a dissolução dos conflitos, conversando, expondo, trocando energias, né, de uma maneira mais enfática. Quando a gente está nessa comunicação por e-mail,
não é né, em cima do lance, não é na hora. Então, eu mando um e-mail agora, eu não sei se a pessoa vai abrir hoje, amanhã, depois. Né? Então, de repente, a energia que eu coloquei no e-mail não é a energia com que a pessoa vai receber a informação, né, porque ela vai ter os conteúdos dela para ler, né, vai passar pelos filtros dela, e aí a resposta que ela vai me dar da mesma maneira. Então, assim, já é complicada essa conversa frente a frente e que causa um monte de distorção. Então, por meio eletrônico, pode desfavorecer um pouco mais. Agora, o enfoque aqui é o diálogo apaziguador, não é verdade? Exatamente. É claro que a gente, como Isso. você colocou, que o e-mail tem não só tem e-mails não só complicadores. O e-mail né? é uma troca de informação, mas não é um diálogo, né? Exatamente. Agora aqui a gente tem uma outra pergunta na fatologia, na página 19. 11ª linha, Rosane. Você poderia nos explicar melhor a catarse após tocar nos pontos intocáveis? Como deve ser a abordagem para se chegar nesses pontos nevrálgicos durante o diálogo? Com calma, paciência, muita boa vontade, muita boa energia, né? Porque, assim, tem pontos na vida da gente, nos nossos conteúdos, no conteúdo da pessoa com quem a gente vai dialogar, que são os pontos nevrálgicos, igual o Tertuliano está falando, né? Pontos nevrálgicos da nossa existência nessa vida, né? E tocar nesse assunto, abrir essa ferida, tem que ser com muita pacificação mesmo, com muita energia de pacificação. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é usar do nosso parapsiquismo, sabe? Jogar energia, ver se está tudo a favor, ver se o desencadeamento do diálogo está saindo bem, as coisas estão se esclarecendo, as energias estão ficando positivas, a relação entre as duas pessoas está clareando. Então, assim, ver se tem amparo na situação. E, assim, eu acho que a gente pode ir ampliando o contexto até chegar naqueles pontos nevrálgicos da relação, ou, né, daqueles pontos nevrálgicos que levaram as duas pessoas ao desentendimento. Aí a gente pode pegar e ampliar um pouco mais. Agora, professora Rosane, na pensinologia, ele pergunta aqui na página 18, tá? Na 4ª linha. Ele gostaria que relacionasse os cosmopensenes com o tema do verbete. Então, a ideia é assim, a gente ter uma postura universalista, uma postura do melhor para todos, uma postura onde todos fiquem bem, né? E com isso a gente sai do nosso mundo e começa a ampliar as nossas concepções para o cosmos, né? Para aquela visão. Como é que um serenão atua né, com todos nós? Como é que uma consciência livre, né, que atua dentro de uma galáxia, né? Como é que é isso, né? Então, assim, a gente ainda está no nosso planeta muito no ego, muito centrados em nós mesmos, e a gente não consegue perceber que a gente é uma mini peça dentro desse maximecanismo universal. Então, quando a gente sair do nosso ego e olhar mais o outro, olhar mais o cosmos mesmo, a gente pode começar a ampliar essa visão. Ajuda demais, né? Porque é um dos problemas, né, da não pacificação, do diálogo não pacífico, enfim, a pessoa fica muito egóica, né? Não vê a situação do outro, não tem a cosmovisão. Então, é uma coisa que também já veio para mim assim, de mensagem, né? Muito ego e pouca assistência. Né? Então, muito ego e pouca assistência não leva a nada. Tem que ser ao contrário. Né? Tem que ser muita assistência e pouco ego, ou ego nenhum. Né? Agora, ainda na pensinologia, no final da 6ª linha. Exemplifique, por favor, a mudança positiva de holopensene, eliminando as disputas e rivalidades. Então, assim,
Na minha docência, eu via que muitas coisas da minha docência conscienciológica, eu via que muitas coisas que eu colocava na sala de aula para os alunos, eu ainda não estava vivenciando. Então, ficava escancarado para mim, que aquilo ainda não era verbação. E eu falava, gente, e era uma vergonha interna, era uma autovergonha, né? De eu estar expondo uma coisa que eu não estava vivenciando ainda, que não era as minhas ações. E isso começou, eu comecei a fazer reflexões em cima disso, e eu falei, não, eu tenho que, se eu quero estar em sala de aula falando essas ideias mais avançadas para os alunos, eu tenho que ter posturas mais condizentes com o que eu digo. Então, eu comecei a mudar, né, o meu bloco pensênico, tentando fazer esse holopensene mais de acordo com aquilo que eu estava falando. Né? Porque um dos pilares da Conscienciologia é a verbação. Né? Então, se a gente não tem isso, a gente está sendo um teoricão. E não é isso que é a ideia. Né? Então, com isso, eu fui fazendo então, essa mudança, né, de holopensene, né, saindo daquele holopensene mais belicista, buscando uma pacificação íntima, uma reconciliação comigo mesmo, e assim uma pacificação, né, para fora também externa, né? E com isso foi ajudando, né? Então é isso que ajuda. Ok? Agora na fatologia, página 18, final da 4ª linha. O ato de abrir mão para não gerar conflitos seria uma atitude sempre saudável? Então, assim, eu colocava essa atitude de abrir mão como uma atitude saudável. Mas a gente vê na realidade que se esse abrir mão não for um abrir mão pensado, cosmoético, assim, se o abrir mão for fazer omissão deficitária, aí não é válido. Eu estava até mostrando aqui para minha amiga Hélia aqui, uma mensagem que eu recebi aqui na TENEPS, de Amparador Pós, vou dar uma lida, tá? Claro. Eu acho que vai bem em cima disso aí, em cima do que o teletertuliano está perguntando. Então, essa mensagem eu recebi na TENEPS de 23 de maio agora, logo após a minha TENEPS, tá? Não existe autocura sem que se trabalhe o acobertamento, a procrastinação e a pusilanimidade. O medo, cerne de todos os mecanismos de defesa e trafares, deve ser combatido colocando o dedo na ferida, trazendo a luz às claras, tirando da escuridão nossos esqueletos. Dói, impacta, mexe, mas o renascimento de uma personalidade mais fortalecida pelas reciclagens intraconscienciais vale a pena todo investimento. Então, acho que é bem por aí. O acobertamento não é a melhor maneira, né? Às vezes a gente, para não entrar diretamente num conflito, a gente não expõe, a gente acoberta, a gente coloca panos quentes, então essa não é uma posição mais correta. A posição correta, se você quer fazer, né, tiver essa postura, neste momento as minhas energias não estão boas, nesse momento eu estou mexida com a situação, nesse momento, né, então assim, neste momento eu vou me retirar. Aí eu vou fazer minhas auto-reflexões, depois mais amadurecido eu volto para buscar o diálogo apaziguador. Porque se você pensar também nessa questão do abrir mão, no sentido de não ficar apegado àquilo que você pensa exatamente, o que você quer, e deixar um pouco mais flexível, também ajuda muito, não é verdade? É diferente de botar panos quentes, isso, né? Isso, você coloca depois isso, até na sua patologia. Né? De você abrir mão do egão, vamos dizer então, assim. o abrir mão já é mais cosmoético, né? Já é bem isso, é deixar o ego de lado. Né? Então, para que eu preciso de ter razão na disputa? Né? Para que eu preciso de vencer? Para que eu preciso do poder? Para que eu preciso de ser melhor naquilo? Né? A que serve isso? Eu penso assim,
eu vou levar isso para a minha próxima intermissão, sabe? Assim, eu quero carregar esses traços para a minha próxima intermissão? Não, não é. Então, eu vou aproveitar essa intermissão, essa vida minha aqui, que eu estou agora, para poder trabalhar isso e ir para a minha próxima intermissão melhor. Senão, não vale a pena. Agora, como você colocou, né, Rosane, também é bem importante a pessoa estabelecer limites para esse tipo de abrir mão, né? A questão da concessão, do limite da concessão. E também você não pode fazer aquela concessão que acaba com você, né, totalmente. Porque aquela, né, tem aqueles casos daquelas pessoas, por exemplo, aquelas mulheres mais submissas, né, para não criar conflito, não criar problema. Aí entra a pusilanimidade. Abrir mão e chega exatamente no que você colocou. Então, assim, só um instantinho, Eli. É só assim. Então, assim, se for o abrir mão por procrastinação, né, jogar sempre o problema para frente e por falta de posicionamento, aí não é o certo. Vale a pena. Não vale a pena. Né? O abrir mão cosmoético não vale a pena eu brigar por isso. É muito pouco em prol da relação. Aí sim, eu acho que aí vale a pena. Eu quero aproveitar aqui, Dulce, porque na parafatologia, Rosane, você diz o seguinte: a utilização cosmoética das energias cativantes do ginossoma sendo ferramenta de reaproximação conciliatória. Você acredita que a gente, como ginossoma, tem mais facilidade para ser uma apaziguadora nos conflitos? Bom, como eu estou de ginossoma, então eu vou falar, né, nessa condição que eu estou. O que eu percebo é que a mulher, ela é mais cuidadora, porque ela tem essa característica da maternagem, ok? Então, assim, essa característica da maternagem, quando bem desenvolvida, em prol da pacificação, em prol do acolhimento, ela pode sim ajudar. Ela pode sim levar a pessoa com essa energia mais acolhedora, com a maternagem, trazer as pessoas ao seu convívio de uma maneira mais pacífica e também ajuda a apaziguar conflitos também. Quando ela entende as partes conflitantes, acolhe ambas as partes, media a relação. Então, a mulher pode sim, com as energias do ginossoma, fazer. Obrigada. Agora, tem uma pergunta aqui na fatologia também, na página 19. Na terceira linha, de baixo para cima. Explicite, por favor, a preparação para a para-interlocução junto às consciências do grupo evolutivo presas ao passado. Então, essa é uma ideia, né, nova aí que a Conscienciologia vem trazendo, da pré-intermissiologia. Né? Então, assim, nós estamos aqui numa pré-intermissão, nos preparando para que na próxima missão nós sejamos agentes de recomposição das nossas próprias interprisões grupocármicas, agentes de resgate, agentes de reconciliação. Então, que a gente seja esse agente da paz no extrafísico. Então, a ideia é usar das nossas ferramentas aqui, agora, nesta vida, nos qualificarmos aqui, agora, nesta vida, para que na próxima intermissão a gente possa buscar essas pessoas do passado que fomos deixando para trás no nosso caminhar evolutivo. E essas pessoas, muitas dessas pessoas podem estar estagnadas sem ressomar há muito tempo. Essas pessoas podem estar com uma visão cronicificada, com uma visão parada, uma visão estagnada de nós, porque se elas não ressomaram junto conosco, se elas estão no extrafísico há muito tempo, elas ficam então com a visão estagnada daquilo que nós fomos naquela época. Elas não acompanharam o nosso desenvolvimento evolutivo, elas não acompanharam a nossa evolução, e isso cria o estigma. Então, quando a gente for fazer o resgate dessas pessoas, a gente vai encontrar nessas dimensões mais patológicas, algumas pessoas desse grupo que
que são pessoas que estão totalmente contra mesmo nós, né? Então, se a gente já não tiver dentro de nós a força de vontade da pacificação, do apaziguamento, a gente não vai conseguir fazer os resgates necessários. Ok? Então, é bem essa ideia da pré-intermissão. Agora, professora Rosane, na fatologia, página 18, sexta linha, você poderia aprofundar a omissão superavitária? Assim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso agora, né? Então, é bem isso. Você olhar. Para que expor, por exemplo, um traço da pessoa, se não vai levar a grandes coisas, a não ser inflar o seu ego, né? Então, às vezes, essa omissão que você faz, ela é superavitária. Você vai abordar, fazer atares com a pessoa em outros momentos, em outras situações, mas o foco, se o foco for a assistência, vai ter um momento que você vai falar assim, não, para que eu vou falar isso agora, né? Então, essa omissão, ela não é deficitária, ok? É uma omissão pensada em prol do melhor. Então, essa omissão pensada em prol do melhor, que não é a pusilanimidade, não é a falta de posicionamento, é uma omissão com discernimento, essa omissão é positiva. Exatamente. E é bem interessante pensar nessa condição aí para esse diálogo, né? É muito sério. Porque muitas vezes a pessoa anda a falar o que não precisava, né? E é interessante porque você está propondo diálogo, mas mesmo o diálogo, a omissão superavitária é importante. Dulce, posso fazer uma pergunta para ela? Aqui na página 22, o número 9, o sobrepairamento, eu queria primeiro fazer uma colocação. Rosane, né? Rosane, o que acontece? Algumas pessoas, na minha opinião, confundem essa questão do apaziguamento com a acariação. E a acariação, na maior parte das vezes, gera mais conflito do que solução. Eu pratiquei na minha empresa, eu tenho empresa, e eu procurava fazer isso, que você está falando, diálogo de apaziguamento. Muitas vezes tinha uma funcionária que ela tinha uma cisma com a outra, e era um troço que não tinha nem noção do que era. Era uma coisa que hoje eu vejo que era de assédio. Na época você achava que era uma picuinha. Aí quando você fazia aquilo, ela descobria que a outra não era nada daquilo que ela pensava. Você fazia isoladamente, conversava com uma, depois conversava com a outra, ela expunha tudo que ela via. A gente, nessa posição de sobrepairamento, ajudava muito. Mas eu já vi muitas empresas, e até aqui mesmo na Conscienciologia, essa questão da cariação. E aí fica aquela coisa de um contra o outro. Tipo o lava-jato lá, né? Você bota um contra o outro para um fazer uma acusação contra o outro. Eu vejo que isso não apazigua nada. E eu queria saber sua opinião com relação a isso, essa questão da diferenciação entre um diálogo e uma cariação. Como é que você vê isso? A cariação, eu fui policial federal, né, então também usei muito dessa, né, da cariação, sou aposentada da Polícia Federal agora, mas a cariação, onde há o apontar o dedo, não leva a nada, né, bem pelo contrário, piora a situação. A cariação, ela passa a ser positiva na hora que você traz para você próprio a responsabilidade. Então, assim, já foram ouvidas as partes? Foram. Aí a parte vai trazer para si qual foi a sua responsabilidade naquilo, a outra parte reconhece também as responsabilidades dela no ato, e as duas entram num consenso de reconciliação. Aí seria positivo. A gente sabe que as acariações não são assim. E até o objetivo é diferente, né? Você está querendo realmente achar responsáveis e culpados, a maioria das vezes. Mas eu digo assim, tem pessoas que confundem. Para resolver um conflito, vamos botar os dois de frente para resolver. E aí usa aquilo que você falou, a técnica, a forma, o modus operandi errado de botar um para, tipo, aceitar o outro, ou... Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Eu estou. A ideia final, o objetivo final, pode ser até positivo, mas a forma que se faz, muitas vezes, piora. Sabe por quê? Eu penso que para a gente chegar num contexto
de ter um diálogo apaziguador, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o autoapaziguamento. O auto-perdão, a autocura, porque se a gente não fizer primeiro essa visão, entrar, né, na nossa intraconsciencialidade, fizer as nossas reciclagens intraconscienciais, levantar os nossos mecanismos, o porquê que a gente se porta daquela maneira. Se isso não acontecer, o diálogo apaziguador não vai ser verdadeiro, não vai ser um diálogo apaziguador. Porque se eu ainda estou indo para um diálogo onde eu vou buscar um esclarecimento, uma apaziguação, na intenção de apontar o dedo para o outro em busca do culpado, isso não é diálogo apaziguador. Diálogo apaziguador, primeiro eu faço comigo. Primeiro eu vou refletir comigo aonde eu falhei, aonde eu errei, quais foram os pontos que eu preciso reciclar, reciclo isso, faço o auto-perdão, faço o hetero-perdão, e aí sim eu busco fazer esse diálogo apaziguador. Se não for isso, não é verdadeiro. Até tem um verbete aqui que eu estava vendo, que essa empatia, assertividade, acho que está dentro disso. Que quando os dois, você consegue esse nível de empatia, que aqueles dois estão de frente um com o outro, eu acho que fica muito mais próximo da conciliação, do acerto. O que é totalmente o contrário, né, da cariação. Ali ninguém está sendo empático com ninguém, mas a cariação, até dentro desse foco da cariação policial, é bem assim, né, buscar o culpado. Né? Então, coloca, a pessoa falou uma versão, a outra pessoa falou outra versão, coloca uma de frente para a outra, para buscar quem está falando a verdade. E joga mais no negócio para sair a coisa mesmo. A cariação, que eu poderia até dizer uma cariação mais conscienciológica, é onde você, após a autorreflexão sua e do outro, então há um mediador, até mesmo para esse mediador, né, colocar todas as boas energias ali para dissolução dos conflitos, e aí a gente traz, então, olha, eu falhei nesse sentido, e pronto, você não tem que acusar e você falhou naquilo, já está errado, você entende? Que cai bem na questão da mediação de conflitos, né? Que é o abrir mão que você falou, né? Até que ponto você pode abrir mão, até que ponto você pode abrir mão, né? Até que ponto pode ceder para chegar num consenso, algo, porque 100% não dá para cada um ganhar. Eu sei assim, eu sei onde eu falho, você entende? Eu posso até tentar acobertar, né? Mas eu sei onde eu falho. Então, se eu tiver uma boa intenção para a pacificação, eu tenho que reconhecer as minhas falhas e tentar fazer a reciclagem intraconsciencial em cima disso aí. Então, é bem nesse sentido. Agora, só lembrando, né, gente, que assim, na conscienciologia, é claro que tem aquele percentual de consecução exitosa do que está proposto. Mas tem o conceito bem buscado, pelo menos em algumas ICs e na CCC em geral, né, que são as acariações cosmoéticas, que justamente tem esse objetivo. Está aqui na tecnologia. Pois é, que é justamente com esse objetivo, você colocou, né, de uma abordagem mais ampla, mais equânime, vamos dizer assim, pela ótica do para-direito. A questão é a gente dar conta de fazer isso de uma maneira realmente serena, pacífica, enfim, tendo uma cosmovisão, sem querer ficar fazendo punição e julgamento apressado, né, o próprio das nome, pessoas. Né, o próprio nome é pesado, né? Acariação, né? Ele já tem uma denotação. Mas Jorge, você sabe que eu acho que mas você sabe que eu acho que tem uma coisa boa desse acariação, porque como a gente está pressupondo a terminologia acariação cosmoética, né? Como está se pressupondo que precisa ter tares, né? Ninguém vai ficar cobertando, como você colocou, o problema do acobertamento, né? Justamente o objetivo é glasnost, é colocar limpo a problemática, ver quem tem mais ou menos razão, sempre cada parte tem, né, seu percentual de razão, e conseguir conciliar isso, clarear e fazer a tarefa que tiver que ser feita, né? E esse cotejo é importante às vezes, né? Às vezes tem alguém oprimindo alguém que precisa de uma cariação.
de um conjunto de pessoas, de um grupo. Precisa ser cosmoético, mas precisa da cariação. O problema do acobertamento é bem isso, é a falta de tares, né? Então a coisa vai crescendo. Se você não faz a tares no momento que a tares precisava de ser feita, a coisa vai crescendo, vai se desenvolvendo. E aí chega num momento em que passou do ponto da onde você precisava de fazer as tares, né? E fica mais difícil, né? E bem isso. Então é muito sério a gente, nas nossas relações, e a gente vê muito isso nas relações familiares, nas relações entre casais, de a gente deixar para amanhã, né? Ou acobertar, ou está sofrendo um tipo de violência, por exemplo, doméstica, e acobertar o agressor. A gente vê muito isso, né? E isso não resolve a situação. A intenção poderia até ser, né, de resolver a situação, mas não resolve a situação. Resolve a situação é pontual, né? O que está acontecendo é trazer à luz, né, os problemas, é fazer a tarefa do esclarecimento. Posso perguntar? Claro. Aqui na tecnologia, isso, segunda linha, página 19, segunda linha de baixo para cima, eu acho que conclui a discussão que a gente estava fazendo agora, porque ela diz o seguinte: a técnica do encapsulamento viabilizando a intercomunicação. Como é que faz essa técnica? Porque às vezes aqui é quando só tem as duas pessoas, não tem mais ninguém para ajudar no apaziguamento? O problema é que, assim, na minha visão e na visão da Conscienciologia, nunca tem só as duas pessoas, né? Tem as duas pessoas, os meus desafetos, os desafetos deles, né? E a pressão holopensênica, talvez, daquelas pessoas que não querem a resolução do conflito, daquelas consciex que não querem a resolução do conflito. Então, se você percebe, através do parapsiquismo, que o ambiente extrafísico não está muito favorável para aquele diálogo, e você vai perceber, né, pela parapercepção mesmo, né, parapsiquismo. E o ideal seria, então, naquele momento, fazer um estado vibracional, fazer um encapsulamento, falar, olha, tudo bem, vamos resolver isso, né, de uma maneira paulatinamente, conversa que pode conversar naquele momento, ver até onde pode ir, se precavendo, se encapsulando daquela psicosfera negativa que está ali, e resolve naquele momento que pode. Ok? E vai... Porque eu tinha entendido aqui que seria a técnica do encapsulamento com a outra pessoa, né? É isso que eu tinha entendido, do auto-encapsulamento. Ok. Tudo bem, o que então? Não pode, o que não deixa de ser também uma técnica, você, né, expandir seu estado vibracional e encapsular os dois e buscar ali uma melhor energia para as duas pessoas poderem funcionar melhor. Isso, funcionar melhor. Agora aqui na fatologia, página 19, final da 7ª linha, de baixo para cima. Como saber se os meus elogios estão sendo cosmoéticos? Às vezes a pessoa só realiza algo por causa do elogio que vai receber, e não pelo real valor daquela ação. Como equilibrar os elogios diante disso? É aqui de baixo para cima, 7ª linha? Isso. O elogio cosmoético? Isso. Como saber se os meus elogios são cosmoéticos? Pois é. Que ver a sua intenção, né? Bem isso. Qual que é a sua intenção ao elogiar? A sua intenção é realmente elogiar a pessoa? Então, você elogia cosmoético. A sua intenção é colocar a pessoa para cima, é felicitar a pessoa pelo bom trabalho que ela fez, é felicitar a pessoa pela boa ação que ela desencadeou. Então, esse elogio é um elogio cosmoético, né? Você focar nos trafores e focar no positivo da pessoa, né? Então, em vez de você ficar, como a gente estava até conversando até algum tempo atrás, entrar num diálogo apontando o dedo para a pessoa,
ressaltando os trafares, não, elogia os trafores. Ressalta os trafores. Claro. Agora, Rosane, pensei aqui, não sei se você concorda, que uma coisa é você elogiar uma pessoa por elogiar mesmo que você achou bonito, por uma reação sua de alguma sensação. A outra coisa é você elogiar para você fazer média com a pessoa, né? Por isso que é intenção. Isso é que tem que ser evitado. E a outra coisa que é a melhor, na minha opinião, claro, é você elogiar para fazer uma assistência. Às vezes a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está tão com autoestima baixa ou com algum problema, que às vezes você puxa um trafor dela, elogia de caso pensado, e aquilo pode ajudar tanto a situação. Você vai estar, por exemplo, com um depressivo conversando, e você vai focar nos pontos que estão levando a pessoa à depressão? Não. Você vai trazer levantar a pessoa. As coisas positivas que aquela pessoa tem, trazer os trafores dele, elogiar as coisas boas que ele já fez, levantar a pessoa, né? Então é bem isso que você está falando mesmo, é a questão da intenção, né? Eu estou elogiando só para ficar bonita na foto? Então aí não é elogio, né? A nossa pensenidade não vai estar coerente, a energia que vai estar sendo colocada nesse elogio não é uma energia positiva, então não é um elogio cosmoético. É assim, quem tem raízes belicistas sabe o quanto isso é valioso. Né? E você me fez assim passar algumas cenas na minha cabeça, porque há muito tempo que eu tento melhorar esse meu jeito de abordar as pessoas, né? Que é muito... Estamos juntas nessa. Então, você descreveu aí uma técnica que eu experimentei, só que eu não tinha me apercebido. O resultado foi bom, mas eu não tinha percebido essas fases que você comentou aí, né? Estava participando de um trabalho, tinha uma equipe, uma colega fez o trabalho e cometeu alguns equívocos lá, e eu mostrei que ia dar problema. Ela tinha que refazer um trabalho muito grande, e ela em vez de acatar, resolveu desqualificar o meu comentário, a minha observação, e óbvio que eu agi como uma fera também. Fui provocada, aí fui à altura. Mas aí eu fui para casa e disse, poxa, mas eu não posso estar agindo assim. Eu estou querendo ficar mais calma, mais apaziguadora, mais acolhedora. E estou agindo dessa forma, assim, bateu, levou, né? Não pode ser. Eu passei um final de semana pensando nisso. Aí eu disse, não, mesmo sabendo que estou certa, porque depois realmente deu problema, eu vou pedir desculpas, porque apesar de eu ter razão, eu falei, o modo que eu falei também não foi correto. Então, por aí eu já vi que eu errei. Então, já que eu estou admitindo isso, eu vou pedir, segunda-feira eu vou pedir, tentar me recompor. Aí eu cheguei, você pode me dar um minutinho de conversa? Ela já olhou para mim assim, como que diz, lá vem mais chatice. Mas aí eu disse, olha, eu estou aqui porque eu queria pedir desculpas pela maneira que eu falei com você ontem. Pronto, só precisei falar isso. Ela terminou falando o tempo todo. Eu também queria pedir desculpa e não sei o que, não sei o que. Ela falou. Então eu saí de lá tão aliviada, porque se eu não tivesse dado esse primeiro passo, eu estaria com esse problema até hoje. E hoje somos amigas, tomamos café, quer dizer, limpou totalmente. Então veja a importância que é um diálogo como esse que você está propondo. Às vezes o outro está predisposto ao diálogo, sabe? Mas precisa de alguém dar o primeiro passo. Então, aquela pessoa, até como eu coloco lá na definição, né? Que parou, refletiu, analisou, fez sua autorreflexão, amadureceu a ideia, a pessoa mais madura, então ela vai em busca do outro para fazer essa reconciliação, e foi isso que você fez. Né? Mas você está tocando assim pelo cerne aí do teu verbete, é exatamente esse. Você tomar a responsabilidade para si, refletir
E você não está nunca 100% certo. Então, você vai lá, dá o primeiro passo e vê o que acontece. Não é? Então, você descreveu isso agora na sua defesa, e eu me apercebi o quanto foi valioso para mim essa iniciativa. E ter mais noção de que os próximos eu terei que fazer semelhante, né? Essa técnica, é uma técnica. É uma técnica. Estamos juntos nessa. Todos nós. Não, mas foi importante eu saber que, assim, já saí daqueles erros mais crassos, né? E estou melhorando. Né? Então, isso para mim conforta um pouco. No mesmo viés de fazer um elogio à pessoa, há um tempo atrás eu estava escutando uma mini tertúlia aqui do professor Valdo, e ele estava falando da questão de dar um presente para a pessoa que a gente está com algum desentendimento. E eu levei isso para casa, porque eu estava com desentendimento dentro do meio familiar, e eu levei isso para casa. E eu falei, gente, dá um presente para a pessoa. E eu fiquei pensando como é que eu ia fazer isso, né? Falei, mas o professor Walter falou que... Não pode ser uma carta bomba, um cartão bomba, nada disso. Aí eu falei, como é que pode ser isso? E eu fiquei com isso durante muito tempo. E a relação com essa pessoa, ela estava totalmente estremecida, muito difícil. E o que eu fiz? Foi num período de Natal, eu fiquei sabendo do que a pessoa gostaria de ganhar, e eu fui lá e comprei dentro daqueles objetos que ela gostaria, assim, o melhor que pude. Mandei fazer um presente assim mais bonito que pude. Então, na hora daquela ceia de Natal, que na minha casa geralmente o pessoal faz, e coloca-se os presentes, né? Eu coloquei o presente da pessoa lá, e o presente dela era vistoso, era bonito, e aquela história de ninguém saber de quem é o presente, até a hora da troca dos presentes. E quando ela viu que aquele presente era dela, de mim, né, para ela, e que ela abriu e era aquilo que ela mais queria receber, foi uma catarse. Ali resolveu a situação. Foi um tal de abraçar, eu gosto de você, não, eu gosto de você também. Então, assim, eu falei, gente, a técnica do presente funciona. De lá para cá, a nossa relação mudou. Num salto quântico de a gente poder... a relação nossa, eu posso dizer que foi uma antes do presente e uma depois do presente. Do tanto que foi importante. Nossa, que interessante. Posso fazer outra? Tá? Dá para você comentar, Rosane, o segundo paradoxo, saber calar para saber falar? Então, assim, dentro dessa ótica do psicólogo, né, que tem que ter escuta acolhedora, né? Então, a gente aprende que a gente tem que, como eu coloquei até lá nos provérbios, né, escutar 1000 vezes e falar uma. A gente tem muita pressa em falar. Então, assim, o meu conteúdo é mais importante. Então, eu preciso colocar no meu conteúdo e não ouvir o conteúdo do outro. E não é isso. Então, a escuta acolhedora peraí, parei tudo que eu estou fazendo agora e eu vou realmente ouvir essa pessoa com a escuta acolhedora. Porque o que ela está me falando é importante para ela. Você entende? Vai ser importante para mim? Claro que vai. Mas tem uma importância para ela. Então, se o meu foco já saiu do meu ego, se o meu foco está em assistir ao outro, então eu tenho que tirar toda a relevância que eu possa pensar que meu ego tem, da importância devida ao outro, fazer a escuta do que o outro tem para me colocar. Só o ato de você escutar o outro com a escuta acolhedora já elimina, eu diria, 90% do conflito. Teve há 2 anos atrás o Congresso do Paradireito, e o Eduardo Vicenzi, né, que está na Alemanha, ele citou uma projeção que ele teve, que ele foi num daqueles palácios, até perguntar para você que foram feitos acordos de paz, eu não sei se foi o Westfália, um daqueles lá, que ele disse que a energia do lugar é um negócio espetacular. E nessa projeção ele chegou o Sérgio Vieira de Mello, dessomado, lógico, Consciex, estava preparando uma reunião com vários mega sediadores. E ele chegou perante os mega e falou isso que você falou. Estou aqui com todo o tempo para ouvir tudo que vocês têm para reclamar,
tudo que vocês reivindicam, que eu vim aqui para ver o que eu posso fazer para a gente ajudar vocês. Eram mega assediadores, e ele com todo o tempo para ouvir. Quando você estava falando isso, me veio toda essa projeção dele lá. Quer dizer, olha o nível, você vai ouvir mega assediadores que estão com raiva, com ódio, com vingança, com tudo aqui em cima, e ele todo disposto a ouvir todas as demandas, com calma, com tranquilidade. Eu sou membro do Colégio Invisível da Para-Reurbanização. Legal. Então, Para-Reurbanização. Para-Reurbanização, desculpa. Desculpa, pessoal. Então, assim, o Eduardo Vicência e a Anne, né, eles estudam o Sérgio Vieira de Mello, e eles fizeram uma exposição muito bacana no colégio sobre essa Consciex hoje, né? E eu falei, gente, esse é meu modelo, né? Eu quero chegar a ser um agente da paz, um mediador de conflitos nesse nível, entende? Isso. Então eu falo, gente, se na próxima vida eu entrar ainda pela caminhada aí de servidor público, né, que eu não sei, mas bom, vamos lá. Então, assim, que eu entre para Itamaraty, que eu, né, entre por essa linha de mediação, diplomacia, que é bem o que eu estou focando agora, sabe? Melhorar a mim mesma, melhorar minhas relações e ser uma mediadora de conflitos. Tá? Primeiro aqui no meu grupo mais próximo, trabalhando no grupo mais próximo, me qualificando para ver se eu consigo chegar depois para uma ação mais... de repente estava no Holopensene, né? Ele foi uma projeção como paradiplomata. Paradiplomata. Dizendo ele que ele está muito atuante como paradiplomata no extrafísico. Tá, assim, diz que ele está como mediador de conflitos de mega assediadores no extrafísico. Fazendo a IC agora lá na Europa da Pacificon, se eu não me engano, né, Dulce? O Vicenzi eu não com sei o nome, mas parece que é esse nome, Pacificons, que eles estão criando uma IC voltada para a paz. Quer dizer, será que a gente não está recebendo a intuição desse povo aqui agora, né? Porque o tema é totalmente de paz aqui, o teu, né? Oi, eu gostaria de fazer um comentário ali sobre, na página 19, na fatologia, gostaria que tu explicasse ali, né, o exercício da transafetividade, né? Porque é sabido que muita gente tem dificuldade de expressar, de manifestar, né, a afetividade. A transafetividade, ela é um dos atributos do serenão, né? Então, quando o professor Valdo até mostra para a gente ali um memorando, né? Ele coloca lá, né, a autotransafetividade, que é um dos atributos ali do serenão, né? E essa é a nossa máxima, é a gente chegar nessa condição de autotransafetividade. E para isso a gente tem, então, de ter toda aquela visão de cosmopensene, universalismo, né? Eliminação do ego, maxifraternismo. Então, tudo isso vai combinando. Então, isso, para nós hoje, pré-serenões vulgares, né, ainda é um exercício. É um exercício. A transafetividade, às vezes, a gente acessa uma informação, ou a gente consegue acessar a central extrafísica da fraternidade, tem um vislumbre do que é essa transafetividade, né? Então, assim, é um exercício constante hoje, um treinamento hoje, para que a gente se qualifique para essa postura que já é do serenão. Tudo bem? Você comentasse aqui a maniologia. Até porque quando li a primeira vez, eu digo, mas como a mania de dar a última palavra? Maniologia? Página 20. 20, a única mania. A mania de ser sempre o último a dar a palavra. Eu entendi logo de cara que era a mania de dar a última palavra. Não, mas isso. A mania de ser o último a dar a palavra. Mas aí eu levo a outra consideração para a mania. Essa mania não seria negativa? Porque a mania geralmente é considerada um desvio, uma doença, né? Não seria? Explica melhor isso aí. Então, assim,
seria bem mais a eliminação desse traço, né? Porque assim, sabe aquela coisa da pessoa que está sempre tem que ser ela a dar a palavra, né? A última palavra, né? Então assim, tchau, tchau também. Não, então tchau, não, então tchau, porque a pessoa quer dar o último tchau, né? Então beijo, beijo, não, beijo. Então assim, a pessoa tem que sempre ela que ser a última a fechar o assunto. Seja o assunto positivo, seja o assunto negativo, mas a palavra tem que ser sempre dela. Então, foi bem nesse sentido, tá? Da maniologia, essa mania de ser sempre o último a dar a palavra. Eu não fico contente se eu estou, mesmo numa relação saudável, se não sou eu a última a despedir. Né? Então, assim, aquela coisa, não, desliga você. É bem, né? Então, é bem nesse sentido. Então, se a pessoa falou tchau, eu falei tchau, vamos embora. Não tem que ficar falando tchau de novo, né? Então não seria melhor colocar a eliminação da mania de ser o último a dar a palavra? Pode ser. Ou a diminuição, o controle... Você está colocando isso porque o verbete é homeostático, ela está propondo o diálogo. Pode ser. Rosane? Aqui, só pegando esse gancho aí do nosso companheiro aqui. Como que você desenvolveu essa técnica aí a mania de dar a última dar a última palavra, né? Qual, assim, você pode esclarecer para uma pessoa que tem uma técnica que pode melhorar a pessoa nisso aí? Eu acho que o primeiro passo, Marcos, é o reconhecimento que você, né, que eu no caso, né, que você tem essa mania, né, e isso ainda é ego, ok? Então, o primeiro passo é esse reconhecimento. O segundo passo é você ficar atento a toda maneira, a todo momento em que isso se manifesta. E não se culpar, não se cobrar, mas ficar atento. Se você quer já reciclar esse traço e ele se apresenta, então listar os momentos em que ele se apresenta, as situações em que ele se apresenta, e conforme você vai ficando mais atento às suas manifestações, você vai modulando, entende? Então, no meu caso, foi bem isso. Falei, nossa, fiz de novo. Nossa, aquele traço que eu marquei como um traço que eu queria reciclar, fiz novamente. E você vai ficando mais aware, sabe? Vai tendo uma lucidez maior dos momentos em que você ainda manifesta os traços, não só esse, mas qualquer outro que você levantar, que seja traços que você queira reciclar. Então, se você pontuar, sabe? Escrever mesmo, registrar os momentos em que esses traços que você quer eliminar, que você perceba que são traços que não te trazem benefício, que você queira eliminar, e você pontuar isso, você vai diminuindo a frequência com que ele se manifesta. É um treinamento constante. Às vezes também é um traço da pessoa autocompetitiva, né? Que ela sempre tem que estar por cima, tem que dar a última resposta. Exatamente, mas a competição, ela não está só Desculpa, a competição ela não está só na postura bélica, a competição está no... Também, não deixa de ser bélico, né? O ego exacerbado, né? No fundo tem No fundo é belicismo, né? Então, assim, É igual a história dos jogos, né? Então, dos esportes, né? É um resquício. Quando eu tenho essa postura de eu ser a pessoa que sempre tem que ser a pessoa da última palavra, mesmo que seja positiva, igual eu estava brincando aqui, né? Beijo, 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 né? Quando eu tenho que ser a última pessoa, sempre, porque a minha palavra é que tem que encerrar o diálogo, a minha palavra é que tem que encerrar, eu tenho que começar, mediar e encerrar. Então isso é muito ego, sabe? Então, se eu estou querendo e estou me esforçando, viu, Marcos? A coisa, né, não é fácil, mas eu estou fazendo força. Se eu estou querendo eliminar essas manifestações infantis, egóicas, então eu tenho que fazer ficar mais atenta a todo momento em que isso se manifesta. Tá bom. Parabéns pelo verbete aí, viu, Rosana? Obrigada.
da última palavra é mais comum do que nós pensamos, porque mesmo no meu trabalho temos mais colegas. Então eles falam muito machista, né? No Nordeste, muito machista. Então eles falam: em casa a última palavra é a minha. Aí as mulheres também, belicistas, aí falam: não tem problema, você pode dar a última palavra, desde que seja sim, senhora. Então, veja, concordando com ela. Então, veja, é muito domínio, muito belicismo. Infelizmente, as nossas relações, mesmo as relações afetivas ainda no nosso mundo, né, ainda são competitivas. É o homem competindo com a mulher, né? A relação de dupla evolutiva, que é uma das técnicas aplicadas na Conscienciologia, ainda em poucos lugares que você vê esse tipo de relação, né? Onde não há competitividade entre as partes, onde os dois querem somar para que o outro cresça, onde não existe a última palavra, os dois falam no momento em que aquela pessoa tem o assunto a ser colocado e o outro respeita e escuta. Então, esse respeito mútuo, então, isso ainda na SOCIM, né, ainda na sociedade intrafísica, ainda é o que mais se vê, a competitividade, até entre casais. Parabéns pelo verbete. Rosane, né? Você tocou um ponto bacana, a questão da competitividade. Outro dia eu estava falando aqui na tertúlia, e quanto é difícil para as pessoas desconstruir essa questão da competitividade. E muita gente tenta, não, mas tem um lado bom, não, mas precisa disso. Mas você tocou num ponto muito bacana, que é somar em vez de combater, né? A questão da competitividade. Agora, voltando para o verbete, lá na Fatologia, página 19, de baixo para cima, a 7ª linha, você colocou em itálico ali, né? A catarse após tocar nos pontos intocáveis. A respeito dos pontos intocáveis, qual a sua experiência a respeito disso? Esses pontos são realmente um ponto de atrito. Se espera, não espera? Qual a sua experiência? Como que você lidou com esses pontos intocáveis? Como você abordou também, né? Pois é. Então, assim, eu penso que todos nós temos os nossos esqueletos guardados no armário, né? Eu tenho alguns ainda. Estou querendo jogar esses esqueletos todos para fora, mas ainda tem alguns aí guardados. E aonde isso fica mais explícito? Isso fica mais explícito nas relações íntimas, nas relações de intimidade, familiares, de dupla, né, de companheiros, afetivas. E porque essas pessoas são as pessoas que mais nos conhecem. Então, na hora em que a gente consegue não ter o conflito, na hora que é exposto esse traço que a gente mais esconde, que é aquele traço que fica mais guardado, aquela coisa, né, que é o ponto mais nevrálgico da nossa existência, isso vem à tona e isso é liberado, isso pode fazer uma catarse positiva muito grande. Ok? Mas como eu disse, a gente tinha até abordado esse tema no começo, isso tem que ser com muito boa vontade, com muito pacifismo, com muita vontade de assistir, porque, às vezes, como nós estamos ainda numa sociedade intrafísica muito competitiva, esses pontos nevrálgicos podem servir de arma ao outro, né? E aí prejudica mais do que beneficia alguma coisa. Então, para a gente saber que aquele ponto é um ponto mais sensível da pessoa, aquele ponto é o ponto em que você pode desarmar a pessoa, desmontar uma pessoa, e que mas também percebe que se vocês dois não sentarem e esclarecerem aquilo, colocar aquilo às claras, tirar da escuridão aquilo, a relação não vai andar. Então, o ideal é que seja colocado. Mas, como eu disse, tem que ter a boa intenção, né? Tem que qualificar a sua intenção para que isso possa ser feito. Agora, na parafatologia, página 19, quinta linha.
de baixo para cima. O uso da clarividência no rastreamento das consciências presentes no contexto. E aí ele pergunta quais foram os benefícios da clarividência para a verbetógrafa diante disso. Já teve situações de conflito em que eu estava buscando um diálogo com uma pessoa, e um diálogo apaziguador, e que eu fiz essa expansão, né, do parapsiquismo, busquei a clarividência e ficou claro que a pessoa não estava sozinha, né? E assim a pessoa ela se deixou envolver nas energias da consciência patológica que estava ali. A pessoa própria ela vai transfigurando, né? O rosto da pessoa transfigura. Então você olha assim e fala assim, nossa, nem parece a pessoa que eu conheço. Parece que está ali outra pessoa, e está outra pessoa mesmo. Então, extrafisicamente, ela não está, né, é a outra pessoa que está sendo, ela está sendo um satélite do assediador. Então, nesse momento, se a gente não puder usar a técnica do encapsulamento das duas, né, se não puder fazer uma escagem lúcida daquele assediador, se nesse momento nada dessas ações profiláticas forem positivas, então o melhor a fazer é você trabalhar as energias no melhor possível e buscar um melhor momento para ser conversado. Agora, na tecnologia, página 19, na segunda linha. Você poderia aprofundar? A gente vai voltar a esse assunto, tá? Talvez seja melhor se falar mais um pouco. A técnica da acariação cosmoética? Pois é, vamos voltar um pouco mais a esse assunto. Então, o que acontece? A gente até estava conversando isso um pouco mais atrás, mas a gente vai voltar ao assunto, porque parece que é um assunto, né, um ponto nevrálgico aí. A acariação, eu venho do meio policial, né? Eu sou policial federal aposentada, e a acariação no meio policial é uma acariação onde as pessoas buscam o culpado. Então você senta, e as pessoas que vão ser acariadas, e busca ali chegar a uma verdade apontando os erros na busca de um culpado. A acariação cosmoética não é essa técnica, né? A acariação cosmoética é a partir do momento em que eu faço a minha autoavaliação, a partir do momento em que eu faço a minha reciclagem, eu volto para mim, eu vejo aonde foi que eu falhei, eu trago para mim as responsabilidades pelo ato, porque qualquer ato, qualquer desentendimento, ela não tem só um lado, as duas partes têm a sua porcentagem de responsabilidade. Então, ao invés de eu ficar no foco, no olhar de qual foi o percentual da responsabilidade do outro, eu buscar qual foi o percentual da minha responsabilidade, e o outro também puder fazer isso, então a gente sentar para conversar a respeito do que foi dito, aí a conversa vai ser num outro nível. Então a conversa vai ser, olha, eu errei, eu falhei nesse sentido, e o outro também vai reconhecer os sentidos que ele falhou, e ali a gente pode chegar numa mediação, ali a gente pode chegar numa recomposição, tá? E esse é o diálogo apaziguador, né? Dentro dessa visão da acariação, ok? Então é bem nesse sentido. Quer perguntar? Saber sobre o momento de fazer atares quando o outro não está propício. Às vezes atares passa a ser jogar boas energias, na verdade. Então, para você começar a limpar a situação. Isso, tudo isso você tem que ver, sabe? Então, primeiro, o outro está aberto a atares? Se não está, vai ser complicado você chegar nesse momento. Então é bem isso que a professora Dulce está falando mesmo, sabe? Joga energia, dá o exemplo. O exemplarismo é o melhor nesse momento.
Então, com o seu exemplo, você sempre chegando ali, jogando suas melhores energias para fazer a dissolução daquele holopensene, para limpar os rastros pensênicos negativos que estão ali, isso vai fazendo com que o ambiente mude e vai chegar um momento em que a TARES vai poder ser feita. Mas a TARES, a força não é TARES, como nós colocamos, né? É estupro evolutivo. Então, sempre qualificar a TARES com a sua intencionalidade e qualificar a sua intencionalidade com a intencionalidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você está ainda com muito ego na hora que você fala assim, a minha intenção é boa, a minha intenção é positiva. Então, até a intencionalidade a gente tem que qualificar. Né? Porque, às vezes, a gente não fez a reciclagem necessária, profunda, profilática, para ver que a nossa intencionalidade é realmente de assistir. Enquanto a nossa intencionalidade estiver em nós mesmos, enquanto a nossa intencionalidade estiver em suprir o nosso ego, ela não é uma intencionalidade boa, positiva. A intencionalidade onde a assistência ao outro é primordial, essa é a melhor. Posso contribuir aqui, Dulce? Eu lembrei do caso que o professor Valdo falou e lembrei de um ex-chefe meu da empresa. Eu vou falar do dele primeiro, depois falo do Valdo, que ele, quando percebia um conflito, ele não falava com as pessoas na hora, nem com ele direto, nem com aquele conflito. Aí eu como engenheiro, perguntava para ele, mas o senhor não vai falar com ele? Ele falou assim, não, eu deixo para falar no outro dia, ele está todo cheio de defesas. E isso também dá um tempo para a pessoa refletir sobre o que aconteceu. Então você vai resolver um conflito ali de pronto, muitas vezes vai piorar, né? Então às vezes compensa esperar um dia, pela intuição, você falou do parapsiquismo, no outro dia já acalmaram as partes, a pessoa já destruiu, ou deixou aqueles mecanismos todos de defesa do ego, fica mais fácil para falar. E aí quando eu estava na Conscienciologia, o professor Valdo falou, você falou da pré-intermissão e da intermissão, que muitas vezes, em alguns casos, nós vamos ter que retornar na baratrosfera para aquela mesma pessoa várias vezes. Ela, às vezes, no primeiro momento, ela não vai querer nem te ver. Porque aquele negócio do passado é tão forte que ela, quando ela te vê, ela não quer. Aí você vai ter que voltar. Até você conseguir chegar no que ela falou da TARES, muitas vezes, ó, vai uma, duas, três, e vai aquilo, e chega, não quero papo. Aquele filme lá, o Amor Além da Vida. Quanto tempo que o marido, ele não conseguia acessar a mulher? Ela estava fechada naquele monodeísmo, né? Então, muitas vezes você quer fazer a TARES e a pessoa está fechada. Então, isso que bem que você falou, estupro evolutivo, tem que esperar um momento apropriado da pessoa desarmar, o outro para abrir, porque se você for naquele momento, naquela hora, né, Dulce, piora tudo, quer dizer, dá para trás, como ele fala, né? E você falou um ponto muito importante da questão do diálogo apaziguador. Não é porque eu já fiz a minha reciclagem, eu já reconheci os pontos onde eu falhei, eu já estou preparada para o diálogo que o outro também está. Então, a gente, não é porque eu vou em busca do outro para dialogar, e se o outro não quiser dialogar comigo, eu já me sinto, se eu me sentir rechaçada, né, rejeitada, porque o outro não quis o meu acolhimento, a minha bandeira de paz, né? Então ainda tem ego, você entende? Então assim é muito importante que, se você está pacificado com aquela situação mesmo e você teve o seu momento para fazer as suas reciclagens, que espere o tempo do outro, jogue as melhores energias e espere com paciência, com calma, o tempo do outro. O objetivo é ele, né, Rosane? O objetivo, ali naquele momento, você colocou aqui, ó, tinha até anotado aqui na parafitologia, as tentativas de resgate na baratrosfera. Cai bem dentro disso aí, né? Como é que você vai resgatar a pessoa que não quer ser resgatada, né? E às vezes a gente precisa do mediador. Às vezes a pessoa está com uma estigmatização tão grande, não só no extrafísico, mas no intrafísico. A pessoa está com uma estigmatização tão grande em relação a nós, a um traço, está com apriorismos, que a gente precisa de colocar um mediador de conflitos na relação, para que a gente possa chegar ao bom termo. Mais uma que deixa ele primeiro, que ele está... Oi. Depois você vai. Oi. Na argumentologia, página 22,
não sei se você falou aí do perdão, o heteroperdão como postura pacificadora e agilizadora da evolução. Você poderia falar da sua visão do heteroperdão e dar um exemplo para a gente aí, por favor? Que a gente está sempre nesse perdão e tudo envolve, né? É aquela técnica que a gente tem na Conscienciologia, né? O auto-imperdoador e o heteroperdoador, né? Então, assim, também é bem nessa parte da gente estar com a visão assistencial, com a visão de fazer o melhor para o outro, para todos, né? Eu estou incluída no para todos, é claro, mas a visão assistencial, a visão sair do próprio ego, né? Então, se eu tenho, olha só o tamanho da minha responsabilidade, Marcos. Eu tenho essa visão hoje, né? De que eu tenho potencialidade para ser um agente da paz. E se eu continuo com as posturas belicistas, é imperdoável, entende? Então, é nessa hora que entra o auto-imperdoador, né? E o outro, a gente sempre colocar, né, o hétero-perdão, sempre, como se diz, né, perdoar tudo de antemão, né? Antes que aconteça, já está perdoando. Então, essa é a visão de que, assim, você não vai deixar mais ser contaminado pelo holopensene patológico. Você vai se blindar do holopensene patológico e vai desejar sempre o melhor para todos. Gente, essa é uma postura que eu acho que é uma postura de consciências evoluídas, não é que eu seja já essa consciência evoluída, mas eu estou fazendo o esforço, né? Então, desejar o melhor para todos. Eu estou escorregando, mas eu estou fazendo força. Então, bem nessa questão, eu desejar, né, o melhor para todos e o hétero-perdão em primeiro lugar. Tá. Agora, professora Rosane, eu tenho 2 irmãos que estão brigando devido às fofocas. Conversei separadamente com eles, usando diálogo apaziguador, mas não surtiu o efeito desejado, pois continuam afastados. O que devo fazer nessa situação? Devo persistir? Pois essa questão de irmãos às vezes é um pouco complicada, né? Às vezes a gente tem que... com calma, às vezes, né? Dar tempo ao tempo. Isso, e com calma, né? Com essa questão. Como você, como mediador, né? O que você pode fazer? Ao invés de repente, buscar um diálogo direto, quando as pessoas ainda não estão preparadas para isso, preparar o campo, preparar o terreno. Trabalhar com um, trabalhar com o outro, no apaziguamento. Eles vão fazendo as reciclagens separadamente, vai dando tempo ao tempo, joga suas melhores energias, busca no outro irmão que ele reconheça os melhores traços do irmão que ele está em desavença, e assim você vai trabalhando separadamente com um e com o outro, que vai chegar uma hora em que seus próprios irmãos vão chegar num momento que eles vão querer fazer a reconciliação. Então, assim, se a sua intenção é dirimir o conflito, e não é o momento ainda de colocar os dois frente a frente, porque eles ainda não fizeram as reciclagens intraconscienciais, então trabalha separadamente primeiro. Agora, professora Rosane, na argumentologia, predisposição, na página 22, você poderia falar sobre o item 9, sobre o pairamento? O ato de pairar acima do nível primário das posturas conflitivas, delatoras da afinização baratrosférica. Muitas vezes, quando a gente sai do contexto do conflito, parece que a gente tem um ganho de visão, a gente sai da relação conflituosa, estando ali ainda, mas você começa a sobrepairar, a olhar todo o palco, todo o cenário, e se você tiver um parapsiquismo, poder até olhar, né, todo o cenário multidimensional do que está acontecendo ali, você vai vendo, ampliando a percepção
da grande bobagem que é todo o conflito e vai serenando. Então, o sobrepairamento é isso, é você ampliar a visão, é você sair do meio daquele conflito, ter uma visão mais ampla, mais pacífica, mais de cosmovisão mesmo, né? E você poder ajudar nesse sentido. Então, quando a gente sai... vocês já viram que, às vezes, a pessoa que está fora do conflito direto, ela tem uma visão melhor do que está acontecendo? É a mesma coisa. Né? Então, é isso. Quando a gente está diretamente envolvido no conflito, fica mais complicado. Você está falando, quando falou o exemplo dos irmãos, se ela tiver uma afinidade maior com um dos dois, já tem um complicante aí, né? Ela vai ter que se afastar dessa afinidade para ter mais consenso ali. Às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela tem uma quedinha para um. E aí, na hora da avaliação, a avaliação já não fica tão clara, né? Excelente, porque assim, o mediador de conflitos, ele não pode ter a visão, a tendência para um lado ou para o outro, né? Então, ele tem que ter... ressaltar os pontos positivos e ter a empatia igual para com ambas as pessoas em conflito, né? Isso é excelente. Agora, professora Rosane, como você faz a ligação do diálogo apaziguador com a questão do autodiálogo apaziguador perante as situações difíceis que a consciência tende a enfrentar? Acho que o autodiálogo apaziguador é o primeiro passo. O autodiálogo apaziguador é o começo, né? Como se diz, é o princípio do começo, do início de tudo, né? Então, se eu entrei num conflito, igual eu até comentei aqui, que nessa semana a gente estava dentro de um conflito, então o que eu faço? Eu vou fazer um autodiálogo, vou conversar comigo mesma. Peraí, Rosane, você é agente da paz, né? Você está se predispondo a ser agente da paz. Então, que prevaleceu nesse diálogo? Então, eu vou fazer o diálogo comigo mesma, ok? Conversar comigo mesma, trazer meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? Meus trafares e trafores. E aí eu vou fazer a autopacificação através do autodiálogo, reconhecendo minhas falhas, reconhecendo as minhas virtudes e vendo que o outro também tem as falhas e também as virtudes dele. E com isso a gente pode, então, depois disso, chegar a um diálogo com o outro. Como eu disse, o diálogo apaziguador não acontece se você não estiver reconciliado com você mesmo. Agora, a professora Rosane, ela pergunta: como podemos sobrepairar em um diálogo quando estamos envolvidos emocionalmente, percebendo que há agente patológico de outras vidas e a presença de consciências querendo atrapalhar o diálogo que deveria ser apaziguador? Isso acontece demais. Então, nesse sentido ainda, a gente, no meu exemplo da semana passada, a gente estava buscando um diálogo apaziguador que acabou saindo um conflito não apaziguador. Justamente por isso, as pessoas envolvidas não conseguem, as pessoas envolvidas emocionalmente não conseguem fazer esse diálogo apaziguador. É muito psicossoma, sabe? Então é muita emoção ainda. Falta razão, onde o psicossoma sobressai, o mental soma já era, né? Não existe a manifestação do mental soma, do discernimento. Então, onde a emoção está exacerbada, o discernimento foi para o ralo, vamos colocar assim. Então, é bem isso. Então, enquanto a emocionalidade, eu busco para mim, eu não sei como é que, né, o teletertuliano pode agir dessa maneira, mas eu busco sair do local, me dar um tempo, esfriar a cabeça, refletir sobre o assunto, fazer o autodiálogo. E, assim, depois dessas reflexões, das energias, igual a gente colocou do professor Valdo fazendo aqui, né? Depois que essas energias amainaram, que o contexto, o palco, o cenário extrafísico do conflito se desfez, com a autorreflexão, busco discernimento, coloco mais mental soma e menos psicossoma, aí sim eu vou conseguir chegar numa resolução.
Enquanto a gente estiver na briga pela razão, não tem como chegar num diálogo apaziguador. Compatível, né? Enquanto estiver predominando a emoção, não dá. Pegando o exemplo que o Valdo falou dessa questão, eu achei um negócio muito interessante, porque ele disse que uma vez tinha uma pessoa que estava muito alterada e tinham 3 consex, ou 2 ou 3 consex em volta dela, provocando essa confusão para ela ficar agressiva. E a técnica que ele usava era, ele dava uma palavra para a pessoa, mas para afetar as consex. E nesse momento as consex entravam em confusão e desconectava da pessoa. E aí ele entrava com atares. Então ele já dava uma coisa aqui, entendeu, Dulce? Para rebater, porque ele já sabia qual era o motivo que as consex estavam fazendo aquilo. Não era aquela pessoa em si. E isso causava confusão, elas começavam a discutir entre elas. E uma, às vezes, aceitava o argumento do Valdo. Das 3, uma aceitava, aí as outras 2, mas você está entrando na onda dele, e você também, não sei o quê, nós viemos aqui para, né, entre aspas, assediar, e ele já causava essa confusão positiva, quebrava um pouco aquela energia negativa. Aí ele entrava com atares na pessoa. Então, mas aí o nível dele também, ele já percebe até tudo isso, né? Mas acho que o caminho, de repente, atares pode, percebendo, se ela tem esse parapsiquismo, né? Se a pessoa está dizendo que já percebeu que tinha consex na situação, pode-se usar uma técnica parecida com essa, né? Então, assim, o parapsiquismo é muito importante nesse momento. Se a gente já tem esse discernimento de ver o cenário multidimensional daquele conflito, né, ver as consex envolvidas, isso é um ganho que a pessoa tem ali, né, que muita gente não tem. As pessoas, né, aí é um momento de sobrepairar, é um momento de ampliar a visão, um momento de... Ela já está com meio caminho andado, né, porque a grande maioria das pessoas estão com o parapsiquismo aí totalmente trancado, né, estagnado, e as pessoas não têm essa visão multidimensional. Então ela já está ótima. Já tem mais do que meio caminho andado, né? Agora é engraçado, de todo modo, ela dizer que tem esse envolvimento emocional e ter essa lucidez, né, de estar percebendo essa realidade maior, né? Agora, essa questão da persistência com essa questão de entender o que é que está acontecendo e buscar a interação com os amparadores da situação. Isso é super importante, né? Tira o foco do assediador e coloca o foco nos amparadores. Né? Agora, quando você fala conexão com o amparador. Quando você fala desse diálogo, parece que é uma coisa fácil, né, Rosane? Extremamente o que eu sinto na minha difícil. situação é, a gente leva cacetada dos 2 lados no começo, porque com filho, principalmente quando você fala aqui, ó, da família, né, dentro dos papéis familiares, a tendência é a pessoa querer que você fique do lado dela. E quando você mostra trafores do outro, ela diz assim, você puxa o saco dele. Não é. Você está do lado dele. Exatamente isso. Aí você vai para o outro e a mesma coisa. Aí ele fala, não, fica com ele. Até você conseguir penetrar na pessoa para ela ver, olha, você leva dos 2 lados. Você está falando isso porque você gosta mais dele do que de mim. Usa então, todos os argumentos para você cair para o lado. E filho, então, piorou. Quando é filho, aí... Comenta a tua interaciologia. A interação coronochakra, frontochakra, laringochakra, cardiochakra. Os diálogos pacificadores. Eu estou desenvolvendo, quer dizer, já desenvolvi um curso livre, que o tema é diálogo interassistencial. Então, esse tema do diálogo aí tá caminhando na minha vida, né? Então, esse curso livre já foi aprovado, né? E o que eu trouxe para esse curso foi bem essa técnica. Eu vi que, a partir do momento em que eu trabalho esses chakras antes de um diálogo, a coisa fica mais fácil. Trabalhar a cardiochakra, limpar a emocionalidade, trabalhar a laringochakra, trabalhar a comunicabilidade, expandir para os chakras encefálicos, isso ajuda a você ter posturas mais mental-somáticas. Ok? Então é bem... Argumentologia de novo. Auto-organização. Página 21. 3, item 3.
A 3, auto-organização? Isso, o ato de conversar consigo próprio. É o solilóquio, né? Isso. É como que, dá um exemplo para a gente aí, como que você desenvolve uma técnica dessa aí, porque às vezes perante um diálogo apaziguador, você já está assediado com aquele movimento que o pessoal está falando ali. E para você falar com você mesmo e desassediar naquele momento ali. Isso não é brincadeira. Sabe o que eu vejo, Marcos? Que essa questão da gente chegar a um bom termo é um crescendo. Então, primeiro, a gente não vai conseguir, como você está falando, dar sua técnica, né? Então, vou dar a minha técnica. Eu não consigo chegar a esse nível de conversar comigo mesmo, né? De solilóquio, né? Sem antes eu trabalhar minhas energias, sem antes eu trabalhar a minha emocionalidade. Então, para eu trabalhar a minha emocionalidade, gente, eu tenho que estar com as energias em dia. Então, é EV diário, sabe, Marcos? Essa questão do EV diário, a gente não pode deixar em segundo lugar. Isso não é secundário. O quanto melhora as nossas manifestações quando a gente faz a profilaxia do estado vibracional. Melhora muito. Melhora o parapsiquismo, melhora as energias, melhora o pensene, então melhora tudo. Então, num momento desse, que eu, por exemplo, de repente tive um momento de conflito. Eu vou falar o que eu faço. Vou para minha casa e trabalho energia. A primeira coisa que eu faço, trabalho energia. Se eu tiver que trabalhar energia meia hora, 1 hora, 2 horas, até eu sentir que as minhas emoções elas estão mais equilibradas, eu vou trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tanto tempo que for. Mas eu trabalho a energia até eu sentir que as minhas emoções ficaram melhor, mais qualificadas. Aí, tirando a emocionalidade, eu posso chegar a começar a fazer as autorreflexões. Aquele laboratório, né, das 5 horas, fazer assim... Ela colocou lá na técnica. Agora, tem uma outra pergunta sobre essa questão de timing das coisas de energia. Ele pergunta sobre a parafatologia, na página 19, final da primeira linha. Durante quanto tempo, aproximadamente, devemos praticar o EV antes de iniciar o diálogo reconciliador? Você pode citar algum exemplo, pessoal? Tá, durante quanto tempo a gente tem que praticar o EV? Às vezes você passa um dia inteiro antes praticando EV, né? Então, o tempo, igual eu disse, vai depender da sua análise do seu envolvimento emocional, da sua análise, da sua emocionalidade. Então, se você está com uma emocionalidade toda exacerbada e faz um EV de 15 segundos e vai para um diálogo, não resolveu nada, né? Porque, primeiro, você estava todo desequilibrado ainda. Então, o reequilíbrio é um conjunto. A homeostase holossomática, ela é um conjunto. Então, ela é soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma equilibrados. Então, isso demanda técnica, paciência, trabalho com energia. O tempo, como eu disse, vai depender da sua análise. Como exemplo pessoal, numa situação de conflito, eu precisei de passar muito tempo trabalhando energia. Eu falei, não, vou trabalhar energia aqui, fazer mobilização básica de energia durante meia hora. Fiquei lá fazendo meia hora, nada adiantou. E quando eu voltei, eu estava no monoideísmo, naquela ideia fixa daquele argumento, conversando comigo mesmo, não no sentido de amenizar, mas no sentido de... eu estava continuando a discussão. Falei, não está bom ainda, vou trabalhar mais energia. Eu trabalhei mais energia. E assim você vai se trabalhando energia e autoanalisando. E isso é um conjunto. Acaba que chega num momento em que aquelas energias elas vão ficando mais homeostáticas mesmo, o reequilíbrio vai acontecendo, o discernimento vai chegando e você pode fazer uma análise mais clara. Agora, na fatologia,
Página 18, quinta linha. Você poderia aprofundar o antagonismo como fator inviabilizador do diálogo? Essa teletertuliana é da Cidade do México. O antagonismo como fator inviabilizador do diálogo. Então, eu acho assim, se eu já sou antagônica àquela pessoa, né, como é que eu vou ter um diálogo apaziguador com ela? Né? Eu acho que é uma coisa que não tem muita coerência. É diferente de eu aplicar o princípio admiração e discordância. Totalmente diferente. Antagonismo é eu já ter ali meus apriorismos com relação à pessoa, eu ser totalmente antagônica àquela pessoa. Então, não há diálogo. Né? Há diálogo quando há abertura. Certo? Quando eu reconheço o outro como um ser também que também está se esforçando para evoluir assim como eu estou, né? E que a gente tem mais que somar forças, já que essa pessoa está no meu círculo, então ela faz parte do meu grupo karma. Então a gente tem mais que somar forças, não eu ser antagônica a essa pessoa. A gente já passou muitas vidas, a grande parte da nossa existência com antagonismos, com essa coisa de ego, e está sendo dada a oportunidade para a gente nesse momento com muitas ferramentas evolutivas para que a gente faça a virada. Então o momento de fazer a virada é agora. Agora, sobre aquela ideia que você colocou na antagonismologia, lá na página 20, terceira linha, você poderia falar acerca do antagonismo, verborragia, verbalização? Dulce, desculpa, onde que está? É na página 20, terceira linha, antagonismo, verborragia, verbalização. Então, uma coisa realmente é totalmente, né, antagônica à outra. Né? Então, a verborragia é aquela pessoa que fala sem parar. Se eu falo sem parar, eu não escuto o outro. Então, para que o diálogo apaziguador aconteça, eu tenho que ter a escuta acolhedora, igual eu já falei, ok? Então, a verbalização é diferente. Então, eu ter os meus pontos a ser colocados, eu vou colocar esse ponto a ponto, vou escutar o ponto do outro também. Então, isso é um outro ponto de vista totalmente diferente. A verborragia, não. A verborragia é aquela coisa da pessoa ter a ânsia de falar e não escutar. Geralmente num tom de voz mais elevado, para poder dominar a situação, né? A pessoa nem se escuta, quanto mais o outro, né? Ela vai falando, né? Incessantemente. Agora, na parafatologia, ele pergunta como propiciar a captação de ideia original. Lá na 10ª linha da parafatologia. Como propiciar a captação de ideia original. Muitas das ideias originais que eu já tive com relação muitos dos insights que eu já tive com relação a situações de conflito, eles vieram na minha TENEPS. Tá? Então, eu sou tenepsista. Então, às vezes, quando eu levo uma situação pessoal de conflito para a TENEPS, vem a ideia, vem o insight, eu capto ideias originais mesmo, novas abordagens, novos pontos de vista com relação àquilo. Então, você estar atento, você estar atento ao amparador. Esses dias eu estava predisposto. Esses dias eu estava aqui fazendo uma dinâmica, e foi muito interessante, porque a dinâmica a gente fazia o papel da pessoa que estava doando energia para o outro mediando a energia do amparador, né? Aquela técnica da energização A3. E foi interessante que algumas pessoas, elas estavam muito afoitas em assistir e mandava energia para o outro, mas esqueceu do amparador. Entende? Então, assim, o amparador está ali mandando energia, mandando as informações, a pessoa ela está fechada para aquilo. Então, às vezes, o amparador está ali gritando para você, né, o que pode ser feito, e se você não está aberto
né? Não tem como. Então é bem aí. Tá? Então, na hora que você estiver trabalhando as energias, trabalhando com o seu parapsiquismo, num ambiente, por exemplo, de campo, ficar atento a essas ideias originais que os amparadores trazem para a gente. Agora, na Principiologia, na página 19, na segunda linha, você pode falar sobre o princípio da autocoerência na verbação? Eu até coloquei isso no começo um pouco, esse princípio da autocoerência, porque eu, como docente de Conscienciologia, eu precisava, e eu trago isso para mim, né, ser coerente com aquilo que eu estava pregando em sala de aula. Né, eu estava colocando em sala de aula, não pregando. Né? Então, assim, então, eu estava colocando coisas em sala de aula que acabava me envergonhando, que eu falava, nossa, mas eu não faço isso. Nossa, mas é só... Então, assim, ainda não estou pronta, né, dessa maneira que eu estou falando aqui. E isso foi ampliando, então eu busquei essa coerência. Okay? Então, essa coerência é um trabalho também constante, né? Agora, eu me colocando nessa postura de pacificação, de mediadora de pacificação, eu preciso ser mais coerente ainda, né, com aquilo que eu estou fazendo, falando, com as minhas posturas, porque, imagina, né, a pessoa faz, mas me vê num conflito, mas você não é a pessoa que defendeu lá o diálogo apaziguador. Então, assim, isso acontece, né? Não só a multidimensionalidade, o intrafísico, né? As relações nossas do dia a dia. Então, ficar atento, a sempre estar coerente com aquilo que você está querendo trazer como teoria, como ação na vida. É ótimo. Muito bom, nosso tempo está esgotado, a gente agradece muito a sua participação, aguardamos os próximos, tá certo? Foi muito bom, bastante interassistencial, elucidativo. Gente, eu agradeço muito vocês todos, tertulianos, teletertulianos, até a próxima tertúlia. E aos nossos comerciais agora. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje temos um recado sobre primeiro colóquio Interparadigmas com a Marta Ramiro. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o primeiro colóquio Interparadigmas, que acontecerá dos dias 17 a 19 de julho, fechando a segunda semana paracientífica, que terá início no dia 13 de julho. A equipe da revista Interparadigmas e convidados discutirá de modo interdisciplinar e interparadigmático a pesquisa da autoconsciência, buscando responder à questão: que metodologias e epistemologias tornam científico o estudo da autoconsciência? Nós queremos destacar a terceira mesa de debates no sábado, dia 18, com o tema Epistemologia e a Pesquisa da Autoconsciência, com o professor Alexandre Zaslavsky. As inscrições e informações poderão ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Contamos com a sua presença. Para amanhã teremos o verbete Limite do Assistido, pela especialidade para Direitologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Até amanhã. Boa tarde.